Nossa jornada em 2023, lembrando você, falaremos esse ano sobre firmando os valores do reino. E nesse mês de janeiro, estamos já avançando, começando as abordagens sobre o reino de Deus. Porque a partir da compreensão do que é o reino de Deus, a partir da compreensão dessa verdade bíblica sobre reinos, que nós vivemos aqui na terra a realidade de dois reinos. Nós temos aquilo que é chamado reino do mal, ou aquilo que é chamado pelo apóstolo Paulo de império das trevas. E nós temos aquilo que a Escritura também nos introduz como o conceito do reino de Deus. Há um reino paralelo ao reino humano, há um reino diferente, e você vai observar que a pregação de Jesus tinha como tema central exatamente o reino de Deus. Por isso, nosso propósito é firmar no coração de cada um dos nossos membros, firmar no coração de cada um dos nossos relacionamentos essas verdades acerca do reino de Deus. Então, Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, nos traz aqui essa concepção de reino. Esse copinho, de vez em quando, ele só abre no furo. Então, vamos lá. Muito bem, vamos lá, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Preste atenção aqui, isso aqui é importante. A leitura da Bíblia você tem que prestar atenção no que o texto quer dizer. E essa pergunta aqui é importante. Qual é a pergunta que eles fazem aqui? Você entende o que eles estão perguntando? Que filho de Davi é esse? Acerca de que eles falam? Quem é Davi? Davi foi o rei. Davi foi o grande rei da nação de Israel. Apesar de Salomão ter sido mais rico, que consolidou as fronteiras do país em uma escala maior, mas Davi é quem expandiu de fato nas guerras, nas conquistas, nas vitórias, e de fato estabeleceu Israel como monarquia, porque o antecessor de Davi era Saul, que foi aquele fracassado, um rei ciumento, desorientado, perdido. Mas Davi não, Davi foi de fato um estadista. Davi de fato fez várias guerras, estabeleceu as fronteiras, tomou posse mesmo das terras, fez os postos de vigilância e firmou mesmo Israel como monarquia. Por isso Davi é o grande símbolo da monarquia judaica. E Deus havia dito a Davi que ele teria um descendente que se assentaria no trono para sempre. Salomão assentou-se no trono e morreu. Roboão assentou-se no trono e morreu. E Josias assentou-se no trono e morreu. Ezequias assentou-se no trono e morreu. E assim por diante. Asa assentou-se no trono e morreu. Ou seja, os vários descendentes de Davi se assentaram no trono e morreram. E finalmente a monarquia davídica perdeu o trono de Israel. E a monarquia se desfez. Agora Israel vive numa grande esperança de que a monarquia davídica seja restabelecida. Era essa a expectativa aqui nesse momento. Que um rei se levantasse e aquele rei iria depor o poder romano sobre eles, e iria estabelecer a monarquia davídica de volta. E quando eles veem Davi curando aquele surdo mudo, qual é a pergunta? É esse. Será que é esse de quem o texto fala?
Será que é esse o descendente de Davi que restabelecerá a monarquia? Ou seja, já pensou? Um comandante do exército que tem poder de curar um surdo e um mudo? Que comandante seria esse? Esse formaria um exército com poder sobrenatural. Então essa é a pergunta que eles fazem diante do fato de que Jesus faz um milagre ali. Eles sabem que Jesus é descendente de Davi. Jesus é da linhagem real. Mas, olha só, os fariseus são os líderes de um partido religioso dentro de Israel. Você tinha outro partido religioso dos saduceus, você tinha outras frentes aqui, mas aqui é um partido, uma liderança, um segmento religioso, os fariseus, que era o segmento mais ortodoxo, que era o segmento mais erudito. Eles dizem assim, ouvindo isso, murmuravam, reclamavam de Jesus ter expulsado o demônio do rapaz, de Jesus ter curado o sujeito da cegueira e da mudez. Eles estão com raiva. E aí eles explicam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Olha só a explicação teológica para aquele fenômeno que haviam acabado de presenciar. Eles viram Jesus curar, e eles disseram não, ele fez esse milagre pelo poder de Beelzebu, de Baal-zebu, do chefe dos demônios, ou seja, ele é coliado com o chefe dos demônios. E aí quando ele manda um demônio inferior, o demônio inferior o obedece, porque ele vem com a autoridade do demônio mor. Essa é a teologia dos fariseus, para explicar o que havia acontecido naquele lugar. Bom, Jesus vai responder, Jesus vai contestar essa teologia equivocada. Então, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus sabendo que o debate deles é esse, os conceitos deles, aqui o pensamento deles, a ideia que não é, como muita gente às vezes interpreta, que Jesus escutou o que eles estavam pensando. Não, o que o texto quer dizer é, Jesus entendeu, Jesus sabia qual era o debate, a conversa deles, o conceito que eles estavam desenvolvendo, para explicar para as pessoas o milagre dele. E aí então, é que Jesus diz, todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto. Toda cidade, casa ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Aqui é uma lição fantástica depois para a igreja, não é hoje, outro dia a gente fala, mas sobre unidade, não é? Jesus diz que uma casa, uma cidade, uma família, uma empresa, uma igreja dividida não subsiste. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o quê? Pausa de novo. Como subsistirá o quê? Reino de quem? Satanás tem um reino? É isso que Jesus está dizendo? Satanás tem um reino? Satanás tem uma área de domínio? Satanás tem um espaço de domínio sobre as pessoas, sobre a vida, sobre lugares? Jesus fala de um reino de Satanás. E que esse reino tem que permanecer unido para que subsista. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam? Os vossos filhos. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Ou seja, Jesus diz aqui, olha, se eu estou expulsando pelo poder do Beelzebu, não sou só eu que expulso demônios, outros expulsam. E por quem? Por que força, que poder eles expulsam? Ou seja, se a expulsão de demônios se dá com base em poder de outro demônio. Se porém, leia comigo 28, vamos lá. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Reino de quem agora?
Tem reino do diabo, tem reino de Satanás e tem reino de Deus. Então, do que nós estamos falando? Guerra de reinos. Há reinos em guerra. Há um reino de Satanás em guerra contra o reino de Deus. Há um reino de Deus na terra em guerra contra o reino de Satanás. Ou seja, irmãos, estamos no meio de uma guerra. Não é Rússia e Ucrânia. Não é esquerda e direita. Qual é a guerra? Reino de Satanás, reino de Deus. Domínio de Satanás, área de domínio, pessoas de domínio de Satanás, áreas de domínio de Deus, pessoas debaixo do domínio de Deus. Tem essas duas realidades aqui. Bom, finalizando aqui essa parte do texto, ele diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Aqui Jesus explica o que está acontecendo. Jesus diz assim: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou significa o quê? Que o valente será amarrado. E o valente estando amarrado, a casa do valente, os bens do valente, as propriedades, as coisas das quais esse outro rei, esse outro reino, ele se apropriou, essas coisas que ele colocou debaixo do domínio dele. Agora, ele sendo amarrado, essas coisas, essas pessoas, essas propriedades que estão debaixo do domínio dele, são saqueadas, e outros se apropria delas. O que Jesus diz aqui é que a chegada dele é o valente sendo amarrado, para que as coisas que estão debaixo do domínio dele sejam então saqueadas. E nessa guerra, versículo 30, vamos ler juntos também, olha o que Jesus disse: quem não é por mim, quem comigo não ajunta. Então aí você precisa decidir de que lado você fica nessa guerra. Jesus disse: quem não é por mim é. Aí tem o sujeito que é crente, mas é contra Jesus. Dá para entender? Lembra daquela historiazinha antiga do sujeito? Caiu um raio na hora do culto, correu todo mundo, um sujeito paralítico não conseguiu fugir. Aí, quando olhou na porta, tinha um sujeito fantasiado de demônio, vindo do carnaval, na porta da igreja. Na hora que deu o raio, o povo olhou para trás, viu o sujeito vestido de demônio, fugiu todo mundo. Ficou só o sujeito que não podia correr. O sujeito fantasiado de demônio entrou, chegou perto dele, ele falou: ô, seu demônio, eu sempre estive nessa igreja, mas sempre fui do seu lado, tá? É mais ou menos isso. Tem crente que parece que está na igreja, mas sempre foi do lado de Satanás. Ele joga a favor de Satanás, ele gosta das músicas de Satanás, ele gosta do povo de Satanás, ele gosta da cultura de Satanás, ele gosta das ideologias de Satanás, ele trabalha na igreja a favor dos pecados, dos escândalos. Jesus disse: quem comigo não ajunta. Ah não, mas eu estou neutro, nem ajunto e nem espalho. Não, Jesus diz: quem não ajunta, quem não trabalha, quem não serve, quem não prega, quem não testemunha, quem não vive a vida cristã correta, com exatidão, com comprometimento, quem não trabalha do lado de Jesus, edificando a igreja, edificando o reino, contribuindo com o avanço do reino dele. Ele disse: quem não faz nada já trabalha contra. Então você tem que fazer alguma coisa em nome de Jesus, não tem não? Tem que servir, tem que trabalhar. Aí Jesus então conclui dizendo: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, Jesus aqui vira e faz uma advertência daquele tipo de teologia que os fariseus estavam desenvolvendo. Eles estavam chamando, Jesus disse: olha, eu expulso o demônio
pelo poder do Espírito Santo. E vocês estão blasfemando, vocês estão falando, vocês estão profanando, vocês estão xingando o Espírito Santo de demônio, vocês estão endurecidos, vocês estão resistindo àquilo que é a verdade, vocês estão negando a verdade, vocês estão vendo a verdade em conteste na frente de vocês, mas estão endurecidos e negando a verdade, falando contra ela. Blasfêmia é um pecado de fala, é uma heresia, é uma mentira, é uma distorção da verdade. Eles pegam uma verdade, distorcem, e aí transformam o Espírito Santo em Beelzebu. E Jesus os adverte: olha, cuidado, esse tipo de pecado, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, aí a situação de vocês é complicada. Mas vamos lá, nosso foco hoje é abordar aqui esse conceito: reino de Satanás, reino de Deus, os reinos em guerra. Essa guerra dos dois reinos, esse ambiente no qual estamos, que há um reino satânico, demoníaco. Aqui você tem o reino de Satanás de um lado. O que Jesus nos fala sobre esse reino? Primeiro, Jesus diz que esse reino tem uma certa unidade, que esse reino tem uma coesão de objetivos, que esse reino tem uma unidade de ideais. Ele diz: se o reino de Satanás estiver dividido, e aí tem o Satanás expulsando Satanás, o reino dele não subsiste. Satanás não é tolo, o reino dele está unido, o reino dele está ligado. Então preste atenção, cuidado. A unidade tem que ser uma unidade em cima da verdade, porque a unidade, negando a verdade, é uma unidade satânica, é a unidade de Satanás. O reino de Satanás não precisa de verdade para se unir. O reino de Satanás se une, na verdade, em cima do engano, das heresias, das mentiras do inimigo. Há uma certa ordem no reino de Satanás. Há uma organização no reino satânico, e esta organização é construída não em cima de uma verdade, mas em cima de uma inversão de valores. Ou seja, Jesus está ali, tem um moço endemoniado, aquele moço, por causa da possessão demoníaca, ele é mudo e ele é cego. Satanás colocou naquele moço uma barreira, uma dificuldade de falar, ou seja, ele não tinha problema nos olhos, ele não tinha problema na boca, ele não tinha problema de dicção, ele não tinha nenhuma trava, e nenhum nervo, nenhum músculo, ele tinha um bloqueio mental. Satanás entra na cabeça daquele sujeito e impede a sua visão, impede a sua dicção. Jesus discerne que aquilo não é um problema neurológico, aquilo não é um problema físico. Jesus diferencia exatamente o que é físico e o que é espiritual. Tem hora que Jesus chega e, por exemplo, tem um outro caso de um sujeito que era mudo. Jesus, diz o texto, soltou o empecilho da língua. Ou seja, esse sujeito tinha demônio? Não. Tem essa turma que acha que toda doença é demônio. Expulsa o demônio e sara. Está com dor de cabeça, repreende. Não, gente, existe doença e existe demônio. Demônios podem causar doenças, podem usar do expediente da doença para perturbar a vida humana. É isso que o demônio fez com o sujeito. Ele era cego e ele era mudo. Ou seja, ele tinha dois problemas causados por uma presença demoníaca na vida dele. Jesus expulsou o demônio, automaticamente ele foi curado. Jesus curou aquele moço, tirando o demônio dele. No outro caso, Jesus soltou o empecilho da língua. No outro caso do cego, Jesus passou barro no olho dele. E aí, ele volta a enxergar. Ou seja, situações diferentes.
Agora, Satanás gosta de mudar a verdade. Satanás gosta de mentira. Ele gosta dessas coisas equivocadas. Olha o que os fariseus fazem. Eles montam uma teologia dizendo que Jesus expulsou o demônio pelo poder de Belzebu. Satanás gosta de agir, transformar a verdade em mentira, transformar a mentira em verdade. Talvez essa seja a ação mais intensa de Satanás nos nossos dias. Transformar a verdade em mentira, transformar a mentira em verdade. Você, pelas ideias, concepções de hoje, a afirmação de que algo é verdadeiro é extremamente complicado. Nós vivemos um mundo de fakes, de mentiras, de distorções. Nós vivemos numa sociedade que algo não precisa de fato ser para que eu tome aquilo como algo que de fato é. Não é? Um sujeito, essa semana eu vi uma reportagenzinha de uma mulher, a primeira pessoa no Brasil que casou consigo mesma. Que coisa mais inteligente, não é? Eu assisti a reportagem e terminei com raiva. Eu estou ficando com raiva de jornal. É cada idiotice, gente. Cada idiotice em jornal. O negócio mais emburrecedor do século XXI chama-se telejornal. É uma fábrica de idiotas. Um negócio absurdo para onde tem ido o jornalismo. No mundo, não é Brasil. Mas estava lá, fiquei assistindo aquele negócio, entrevistando a mulher. Foram para a rua entrevistar. Você quer casar? A moça dizia, eu quero. Mas você casaria com você mesma? A mulher virou e disse, eu não, porque eu não ia me suportar. Gente, que mundo é esse? Mas percebe, uma mentira afirmada começa a virar verdade. A verdade é clara diante deles. Jesus expulsou o demônio do menino. O menino ficou bom. Eles olham, mas não pode ser verdade. É pelo poder de Belzebu. Aí o povo olha, é mesmo, olha, é pelo poder de Belzebu. Concordo com os fariseus. Essa teoria é boa. É isso que o mundo faz. Acredita nas suas ideias, acredita nas suas concepções, acredita nas suas imaginações, nas suas explicações sobre os fatos. E algumas pessoas abraçam essas concepções. Está ali, termina a reportagem da jornalista dizendo, que coisa mais linda, maravilhosa, ela casou com ela mesma. Essa é uma ideia boa. Fiquei pensando, a jornalista acho que vai casar com ela mesma também depois dessa. E a mulher tinha sido divorciada, ela divorciou do marido e casou com ela mesma. E, olha só, ela estava em lua de mel com ela mesma. Ela foi entrevistada na lua de mel com ela mesma. Gente, a palavra casar já pressupõe que você acasalou, juntou-se com alguém. Então, um homem não casa com outro homem porque não acasala. Uma mulher não casa com outra mulher porque não acasala. A palavra já tem a ver com isso, casar, virar casa, formar, ou seja, já tem a ver, está embutido tudo aqui, a concepção, a procriação, mas você percebe que a palavra, ela é ressignificada. Está aí essa bobagem de todes, não é? Todes, todes é mais de um frasco de Toddy, deve ser, não é? Todes, sei lá. Que coisa estranha, mas é o ser humano dando suas explicações para a vida. Percebe? Isso é parte do reino de Satanás. É o reino de Satanás, especialidade de Satanás, de distorcer a verdade. Lembra no Éden? O que Deus disse? Que se comer morre. O que Satanás falou? É certo que não morre, pode comer. Satanás pega um conceito e muda. Essa é a característica, preste atenção nisso. Fala de reino das trevas. Você não verá o império das trevas
estilo Star Wars, não é? O sujeito com a espada flamejante, um demônio de chifre voando para lá e para cá. Você não verá bodes e cabritos correndo pelas ruas da cidade, monstros atacando. Sabe o que você verá? Sofismas, ideias, sutilezas de Satanás na literatura, na cultura, na música, na arte, no cinema. Você verá sutilezas de Satanás nas séries. Você verá sutilezas de Satanás nas ideologias, nas filosofias, no livro didático. É lá que você verá. Onde está a ação de Satanás aqui? Na boca, na pena do fariseu. Construindo teologia. Preste atenção. Construindo teologia. A coisa mais perigosa não é a ideologia de extrema direita, de extrema esquerda. A coisa mais perigosa não é a ideologia marxista, não é a ideologia hegeliana, não é uma ideologia relativista. A coisa pior, mais perigosa que existe é uma teologia mentirosa, falando sobre Deus o que não é verdade sobre Deus. Que é o que os fariseus estão elaborando aqui. Dizendo que Deus aprova o que Ele não aprova. Essa é a arma forte de Satanás. E aqui, você tem essas explicações complicadas. Jesus pergunta, olha, se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, por quem expulsa os filhos de vocês? Lembra lá em Atos 19, os filhos de Seva expulsavam demônios. Eles eram quem? Filhos de Seva. Seva era o sumo sacerdote. Era bem comum os filhos dos sumos sacerdotes praticarem exorcismo. Mas você acha que é novidade dos nossos dias a turma que vende exorcismo? Não. Eles praticavam exorcismo vendendo até. Cobrando das pessoas. Jesus diz, olha, os filhos de vocês expulsam demônio. É pelo poder de Beelzebu? Não. É possível expulsar demônio pelo poder de Deus. É isso que Jesus está dizendo. A teologia correta é essa. É pelo poder de Deus que de fato se expulsa demônio. Tem gente que fala que expulsa, mas chama para depois expulsar. Não é? Já viu isso? Não, isso aí é heresia também, né? Mas vamos lá. Aqui você tem o reino das trevas. O reino das trevas é um reino de enganos, reino de mentiras, reino de distorções, reino de heresias, reino de distorções da verdade. Tem organização, tem unidade, tem concepções, tem ideias, tem teologias, tem filosofias. E essas explicações que são dadas são explicações equivocadas, mas que servem para desviar o foco de quem Jesus é. Qual é a intenção de Satanás ao usar os fariseus para aquela teologia? Não deixar o povo ver quem Jesus é, não deixar aquelas pessoas entenderem quem Jesus é. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador. Será esse o filho de Davi? Qual é a resposta para esta pergunta? Será ele o filho de Davi? Qual é a resposta? Sim, Ele é o filho de Davi, sim, Ele é o Messias, sim, Ele é o Senhor, sim, Ele é o prometido, sim, Ele é o ungido de Deus, Ele é o filho de Davi que veio até nós. Lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai a Bartimeu e pergunta, o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus o curou, não era demônio, era problema físico. Ele abre os olhos, fica curado, segue Jesus, estrada fora. Ou seja, ele é o filho de Davi. Mas Satanás está ali agindo para que as pessoas não vejam quem Jesus é. Esse é o maior esforço de Satanás. Não permitir, tentar impedir que as pessoas entendam, vejam quem Jesus é, entendam Jesus como Senhor e Salvador, e Ele fará de tudo para desviar o olhar, para perturbar o raciocínio, Ele fará de tudo para desviar a audição, Ele fará de tudo, o reino das trevas fará de tudo para que as pessoas não entendam que Jesus é o filho de Davi. Esse é o maior esforço e empenho. Então nós temos aqui no mundo um reino das trevas. E esse reino das trevas trabalha arduamente,
esforça-se com ideias, com ataques, com acusações, com pressões, com ideias, ideologias, teologias, para fazer de tudo para que você não entenda que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o reino das trevas. Do outro lado nós temos o reino de Deus. São dois reinos aqui. Jesus diz assim, vamos de novo lá no texto, volta lá. Esse é o versículo importante para nós. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, versículo 28, vamos lá? Olha lá. Se porém eu expulso demônios, vamos ler juntos? Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus diz, olha, mas se o que eu estou fazendo aqui é uma expulsão de demônio pelo Espírito de Deus. Lembra, Jesus começou o seu ministério dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos, a proclamar libertação aos que estão presos. E ele encontrou um homem preso por um demônio, ele encontrou um homem preso mentalmente, preso fisicamente, sua sanidade mental, física, espiritual, moral, estão comprometidas por uma força demoníaca maior do que ele, subjugando aquele homem, dominando aquele homem. Jesus se manifesta aquele sujeito, o liberta daquela prisão espiritual. E Jesus disse, se é isso que está acontecendo aqui, isso é sinal de uma verdade, é chegado o reino dos céus sobre vocês. O reino de Deus chegou aqui agora, é isso que Jesus está dizendo. Você precisa entender que no Velho Testamento, nós não temos libertação de forças demoníacas. Saul, o grande rei, o primeiro rei de Israel, aquele que deu errado, aquele que se perdeu, a Bíblia diz que Deus permitiu que um demônio se apoderasse de Saul, como juízo dele sobre Saul pelas desobediências dele. Deus permitiu que um demônio se apoderasse dele. O Saul era aquele rei que tinha crise de possessão demoníaca no trono. Você já pensou o que era isso? O sujeito surtava, manifestava demônio lá no palácio, e a turma não sabia o que fazer. Um dia acharam um menino que tocava harpa, e o menino foi levado até Saul, e quando Saul ficava possesso, um menino chamado Davi pegava a sua harpa, começava a tocar louvores a Deus, e o Saul, que estava irado, espumando pela boca, agitado, agredindo pessoas, querendo matar, urrando, gritando, ia se acalmando, voltava à sobriedade. Aí Davi foi contratado como exorcista do palácio. Mas lembra, Davi nunca libertou Saul, só acalmava. Essa era uma luta do Velho Testamento. Eles não tinham ferramentas, eles não tinham armas para expulsar os demônios. Existe um livro apócrifo que a Igreja Católica adotou como livro verdadeiro, mas para nós é apócrifo. Nós não entendemos que esse livro seja inspirado por Deus. O livro de Tobias. O livro de Tobias tem uma história interessante. O Tobias é um rapazinho que casou-se com Sara, mas ele era filho único de um casal idoso, e ele era bem enfermo, e ele inicia uma peregrinação em busca da cura. Ele encontra um sujeito que dá a ele uma receita de cura, dizendo para ele que fígado de peixe, coração de peixe, as entranhas do peixe podiam curar enfermidades. E ele sai na sua peregrinação, procurando então um jeito de se curar. E um dia ele vai no rio lavar as suas pernas, e um peixe ataca aquele sujeito. O peixe quer devorá-lo, ele luta com o peixe, arrasta para fora da água, e aí o anjo, eles criam lá um anjo chamado anjo Rafael. O anjo Rafael, tá vendo? O Rafa gostou. O anjo Rafael, Rafael quer dizer o Senhor cura, né? Rafa, Jeová Rafa, El Rafa, Deus que cura. Então, o anjo disse para ele, pega o coração, pega o fígado, pega algumas entranhas do peixe e guarda, porque isso pode te curar. Ele guarda.
E ele chega numa cidade, e naquela cidade ele descobre uma moça chamada Sara. Aquela moça já havia se casado 7 vezes, mas aquela moça foi amaldiçoada com um demônio, e um demônio morava com ela. Então toda vez ela se casava, ia para a noite de núpcias, e quando o rapaz ia para o ato sexual com a Sara, o demônio se levantava contra o rapaz, o noivo, o marido, e matava o marido. Já pensou que moça sofrida? Toda noite de núpcias, ela não conseguia consumar o casamento, porque o demônio ia e matava o marido. Então ela se casava, as empregadas ficavam na porta do quarto escutando. Aí morreu mais um. Dia seguinte, abre a porta, recolhe o cadáver. Continua a moça, solteira, virgem, não se casou. E a Sara se tranca no quarto, e durante dias ora a Deus pedindo que Deus a matasse. Ela queria suicidar, não teve coragem, pediu que Deus a matasse. Aí o livro conta a história que um dia aparece por lá quem? O Tobias, o matador do peixe. O Tobias chega na cidade, e o anjo fala com ele, vai lá e pede a Sara em casamento. Ele disse, mas seu anjo, não é? Eu vou pedir essa moça, a viúva negra, em casamento? O que é isso, né? Isso é igual aquela aranha, mata o rapaz na noite de núpcias. O anjo disse, não, pode ir que você vai sobreviver. Ele se casa com a Sara, pede a mão da menina em casamento. O pai nem queria dar a mão da moça em casamento. Ele disse, não, pode deixar que eu vou lidar com esse demônio. E ele então se casa com a Sara, noite de núpcias, entra no quarto com a moça. Chega a hora do finalmente, ele disse para a menina assim, não tem sexo hoje. Hoje é só oração. E aí é orar mesmo. Durante 3 dias, aquele casalzinho não faz nada. Só levanta, ajoelha, fica na beirada da cama a noite inteira orando. E o anjo fala com Tobias assim, é até engraçado o livro, ele tem uma contradição, porque ele diz que fígado de peixe, que coração de peixe expulsa o demônio. Mas o Tobias naquela noite, na terceira noite, na primeira ele orou, na segunda noite ele teve acesso aos patriarcas, porque agora ele será pai, e na terceira noite ele pegou o fígado de peixe, colocou no incensário, e queimou o fígado de peixe a noite inteira, e ali ele expulsou o demônio do quarto. E aí na quarta noite, foi aquela maravilha. A turma escutava o barulho lá do quarto, e as meninas falavam assim, e morreu o 8º marido. Dia seguinte, amanhece o Tobias espreguiçando, feliz da vida. Finalmente, aquela moça foi. Olha só, gente, que história estranha para falar do drama do ser humano que não sabia lidar com as forças demoníacas. Mas agora, na sinagoga de Jerusalém, aparece alguém que lê o rolo do livro de Isaías, que diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, que o Senhor ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos. E dentre as várias explicações que os rabinos davam para aquele texto, Jesus deu uma explicação que eles nunca tinham escutado. Jesus levanta e diz, hoje se cumpriu Isaías 61, esse ungido do Senhor está aqui diante de vocês. Aparece um endemoniado na sinagoga, Jesus expulsa o demônio com a palavra, e eles dizem assim, quem é esse que só com as palavras expulsam os demônios? Que doutrina é esta? Essa é a doutrina de que o reino de Deus chegou até nós. Essa é a doutrina de que o reino está entre nós, de que o reino está em nós. Essa é a doutrina de que Deus estabeleceu o seu reino na terra. Essa é a doutrina de que o reino dos céus está aqui, e que o reino de Satanás, que sempre dominou, que dominou as nações no paganismo, o príncipe das trevas, o reino de Satanás, que manteve Babilônia no paganismo, que manteve Canaã naquele paganismo irreversível, que o império das trevas, que manteve Roma, a Grécia, que manteve a Pérsia, que manteve aquelas nações assírias debaixo de seu domínio,
todo o Velho Testamento, agora aquele poder está ameaçado, porque um reino maior chegou na terra. No reino dos céus, irmãos, o milagre acontece, o impossível se dá. Impossível aos homens libertar alguém dos demônios, mas Jesus chega e com uma palavra, Jesus não queima fígado de peixe, Jesus não queima coração de peixe, Jesus dá uma ordem e o demônio sai. E é assim que acontece. Sabe por quê? Chegou, está aqui aquele que é mais poderoso que Satanás, está aqui aquele que é maior do que o valente, que amarrou culturas, que amarrou pessoas debaixo do seu domínio. Aquele que é maior que o valente chegou entre nós, é Jesus de Nazaré, que andou em Galiléia, Judeia, Samaria, Jerusalém. É aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Ele é o valente, maior que o valente Satanás, que veio amarrá-lo e nos oferece libertação. Esse é o reino de Deus. Essa é a pregação de Jesus. Jesus ia pelas aldeias, pelas cidades, anunciando que o reino chegou, que o reino está entre nós. No reino de Jesus, há libertação. No reino de Jesus, há milagres. No reino do Senhor Deus, há manifestações gloriosas do Senhor. Essa expressão dedo de Deus aparece 2 vezes em Êxodo. A primeira vez que aparece é quando Moisés está no Egito e Moisés faz milagres que suplantam os milagres dos feiticeiros. Lembra? Moisés transforma a vara em cobra. O que os feiticeiros fazem? Transformam também. Moisés transforma a água em sangue, e eles também. Mas, de repente, Moisés transforma a terra em piolhos, e os magos não puderam reproduzir aquele milagre. E aí eles dizem, é o dedo de Deus que está aqui. E a segunda vez, é Êxodo 31, quando Moisés chega com as tábuas da lei, e eles dizem, foi o dedo de Deus que escreveu essa lei. E agora Jesus diz assim, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Ou seja, o Deus que desceu até o Egito para libertar vocês. É o Deus que desceu através de mim para libertar vocês. É o reino de Deus chegando na terra. O dedo que escreveu a lei nas tábuas dos mandamentos. O Deus que revelou a verdade para vocês na lei. É o dedo que está se manifestando aqui. Para resgatar vocês agora. Revelando a verdade através de seu Filho unigênito. E é o dedo de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, aquilo que é grande demais para nós, aquilo que é muito maior do que nós, eu lidar com o demônio, eu não consigo, eu vencer Satanás, eu não consigo vencer. Satanás é mais forte do que eu, é mais forte que você, é mais forte que todos nós juntos, é mais forte que todos os pastores do mundo juntos. Satanás é mais poderoso que todas as igrejas juntas. Satanás tem poder sobrenatural. Satanás faz coisas que não podemos, como pessoas, seres humanos, reverter, coisas que a nossa teologia não pode reverter. Satanás tem poder e é mais poderoso que todos nós. Mas, quando chega Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apenas o dedo de Deus derrota Satanás. Ou seja, Deus está dizendo, aquilo que é grande demais para você, basta um dedo de Deus para mover todas essas coisas. Esse é o ambiente do reino. O dedo de Deus, a mão do Senhor, o favor de Deus estendido sobre sua vida, para te ajudar naquilo que é impossível para mim e para você, mas possível para Deus. E louvado seja Deus, em Cristo Jesus. Fecha seus olhos. Ora a Deus agora, o que você está enfrentando? Aquele moço estava possesso de um demônio, não podia falar, seus sentidos foram embotados por demônios, sua cabeça, sua língua, sua visão embotada pelos demônios. Vivemos uma sociedade assim,
os sentidos da nossa sociedade estão embotados pelo demônio. Quando você vai nas cracolândias da vida, quando você vai nas festas regadas a drogas e álcool da vida, seja as festas ali das noites da Cracolândia, seja as festas dos palácios, das casas riquíssimas da nossa sociedade, regadas à promiscuidade, regadas a drogas e álcool. Quando você vai nas casas regadas à idolatria, dominadas pela idolatria, nos rituais de feitiçaria, é a humanidade com seus sentidos, sua visão, sua audição embotadas pelo demônio. E talvez você, na tua casa, na tua vida pessoal, esteja lidando com uma força espiritual maior do que você, esteja lutando na sua família com dominação de Satanás, em cima de um parente, em cima de um amigo, preso na imoralidade, preso na idolatria, preso na promiscuidade, preso nas drogas, preso na violência, preso na autossuficiência, preso no ateísmo, na explicação humana das coisas, preso nas ideologias humanas, e você não consegue enfrentar essa realidade porque é maior que você. Então deixa eu te dar a boa notícia: o reino de Deus chegou até nós, a libertação para os cativos, a cura para os doentes, porque o reino dos céus está entre nós. O reino de Deus chegou aqui. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os que estão lutando com embates espirituais pesadíssimos. Ajuda, Deus, os que estão aqui debaixo de ataque cerrado do império das trevas. E que o reino do Senhor se manifeste de forma subversiva desses poderes das trevas, na casa de cada um aqui, na empresa de cada um, no coração de cada um, subvertendo tudo que Satanás fez, desfazendo toda obra maligna, quebrando cadeias, libertando de prisões, desfazendo o que o diabo fez. O Senhor Jesus disse que veio desfazer as obras das trevas. Então, Deus, desfaça na casa, na família, nos filhos, mesmo aquilo que parece impossível de ser revertido, sabemos que basta o dedo do Senhor, e os demônios caem, e as situações complicadas, adversas são revertidas. Glórias ao teu nome, em Jesus assim oramos. Amém, Deus Santo.